Depois dos 1000 anos, Satanás será solto. Tema polêmico. Apocalipse 21. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Apocalipse 22. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse 23. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse 27. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 28. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Apocalipse 29. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Um dos inusitados textos da Bíblia é justamente isso, a questão de Satanás. Uns dizem que Satanás aí esteja se referindo ao sistema judaizante da época apostólica. Outros dizem que esse Satanás é a lei mosaica. Outros se referem a um anjo rebelde que caiu do céu. Outros dizem que esse diabo e Satanás está se referindo ao pecado. O primeiro ponto que devemos observar aí é a questão da palavra Satanás. A gente começa a pesquisar a fundo a raiz nos originais. Então encontramos que a palavra Satanás quer dizer adversário. Isso é comum a todos os teólogos e estudantes, eles chegam a essa conclusão. Então, o primeiro ponto que devemos observar é que, conforme Apocalipse capítulo 20, esse adversário foi preso. Essa prisão foi feita na morte e cruz do Senhor Jesus, conforme registrado em Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O segundo ponto importante que temos que observar aqui é o ponto da questão desse adversário, que é claramente identificado como sendo o diabo. Obviamente, o diabo não tem nada a ver com o sistema legalista judaico, com o pecado, como alguns dizem ser esse Satanás. A palavra diabolos quer dizer acusador, ela está totalmente incoerente com essa questão, porque há uma incoerência muito grande nessa palavra diabo, que está diretamente associada a esse acusador, esse adversário que foi aprisionado na cruz. O acusador ficou inoperante. A Bíblia mostra até que ele seria solto por pouco tempo. O texto apresenta o momento da sua prisão em Hebreus 2,14. Então a missão de Jesus nesta terra foi tão somente ocupar um corpo de carne, ser divino. Jesus, que é o próprio Deus, ele se reveste num corpo de carne, vem esta terra com a missão de estabelecer uma mudança no pacto, estabelecer a aliança da graça. Mas é em virtude de estabelecer um novo pacto que muitas coisas envolvidas teriam que ser eliminadas. E uma dessas coisas era destruir o acusador, que era o diabo, que acusava os filhos de Deus de dia e de noite. Este é o sentido espiritual. Jesus veio desfazer a obra desse ser. A sentença de Satanás não foi na cruz. Ele foi aprisionado, se tornando inativo. Ou seja, as ações que ele operava antes da cruz foi totalmente desfeita na cruz do Calvário. Ele foi aprisionado até o dia do juízo que viria em breve. Ele estava inoperante, e se ele estava inoperante no momento da cruz, não pode ser relacionado à lei mosaica, não pode ser relacionado a pecado, e nem mesmo um sistema religioso judaico, porque esses sistemas estavam em pleno vigor depois da cruz. Se ele ficou inoperante na cruz, não se pode relacionar esse Satanás a um sistema judaizante, porque estava em curso mesmo depois.
Eu não posso relacionar Satanás ao pecado, porque o pecado ainda existia depois da cruz. A morte também ainda existia. Não posso relacionar também à lei de Moisés, porque a lei de Moisés ainda estava em vigor, mesmo depois da cruz. Encontramos aí já um problema sério em desconsiderar que esse adversário seja um ser espiritual. Na Bíblia Sagrada está claro. Até aqui estamos apresentando subsídios totalmente favoráveis a um ser espiritual. É um ser espiritual que estava em cena, que foi desfeito o seu trabalho por pouco tempo, depois ele entra em vigor, começa a continuar a sua atividade. Observe que encontramos na palavra de Deus a inoperância desse ser e seus anjos. A própria palavra deixa claro isso. No momento em que Jesus foi à cruz, tornou Satanás inoperante, esse ser espiritual. A palavra deixa esclarecido a respeito desse acontecimento, diz a palavra em Judas 1:6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia.